parou para pensar porque algumas mulheres cristãs parecem ter uma vida plena e outras parecem estar sempre lutando contra o cansaço, a frustração e até mesmo contra a depressão? Eu descobri que não é sorte, mas sim um método, um conjunto de princípios que a autora Sônia Pires Ramos nos apresenta no livro Entre Nós Mulheres. E eu separei 4 chaves de sabedoria que vão te ajudar a transformar a sua vida, sair desse ciclo de frustração. E também são 4 pilares que nós vamos falar através desse livro aqui, embasado no livro Entre Nós Mulheres. Nós vamos conversar então para você sair de vez desse ciclo de frustração e viver a vida que o Senhor Deus te deu para você viver, que Ele deseja que você viva. E o nosso primeiro pilar é você focar na sua identidade e não na sua aparência, porque o mundo ele vai nos rotular pela nossa aparência, pelo que nós somos, pela nossa profissão. Ah, se você é bonita, se você tem um cabelo liso e tudo mais, né? Relacionado a você tem um corpo esbelto, você precisa ser desse jeito. Então vai nos rotular também pelos papéis que nós exercemos na sociedade no dia a dia. Você é mãe, você é filha, você, né, tem a sua vida profissional. O que é, né? Vai nos rotular por essas aparências. Mas o Senhor Jesus, nada isso importa para Ele. Importa quem nós somos em Cristo Jesus. E quando nós passamos a acreditar nisso, passamos a ressignificar nossa mente, deixando essa aparência de lado, aí sim, conforme a autora fala, nós vamos viver em plenitude no Senhor Jesus. Nós vamos saber quem nós somos nele. E quando nós somos achada nele, quando nós temos essa identidade definida, em quem nós somos filhas, de quem, para onde nós estamos indo, quem nós somos, não adianta, né, essas coisas do mundo tentar nos frustrar. Porque muitas mulheres vivem frustradas porque elas querem ser aquilo, né, aquele papel, ou então aquela característica, aquela identidade que as pessoas estão dando para ela. Mas não consegue, porque isso é difícil para ela, não é para ela, mas ela quer viver ali focada naquilo. Por exemplo, quer viver essa profissional, então quer viver uma vida que não é a sua, viver numa aparência. Isso não agrada a Deus. E isso faz você ser uma mulher talvez ansiosa, depressiva, porque você quer viver um papel daquele que você não consegue. Então você tem que focar na sua identidade em Cristo Jesus. A sabedoria da mulher cristã está em entender que a sua plenitude não está no que você tem, mas em quem você é em Cristo Jesus. E ainda, você precisa então entender isso para você viver em liberdade, para você viver em plenitude. E uma dica prática é você ler a Bíblia, você lê a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que vai transformar os seus pensamentos. É necessário você ressignificar sua forma de pensar de si mesma. Então, ainda dentro desse tópico, desse pilar, você precisa entender que você precisa ler a palavra. E você lê o Salmo 139, porque ele vai falar aqui de uma forma tão maravilhosa. Você foi criada. E você vai entender que essa forma é maravilhosa, independente do jeito que você é. Deus te criou assim. E aí você vai internalizar isso. Você vai escrever no seu diário, no seu caderno de anotação, esses versículos bíblicos que te afirmam quem você é em Cristo Jesus, porque isso vai sendo internalizado e você vai falar também em voz alta. Fui criada maravilhosamente. Olha que maravilha, você foi criada maravilhosamente, você é essa pessoa. Então quando você ressignifica, aí você vai viver uma vida plena, longe das frustrações. Agora vamos mergulhar no nosso segundo pilar, que é o gerenciamento do tempo e das suas escolhas. Porque a mulher cristã sábia, ela trata o tempo como um ativo. Isso mesmo, não como um passivo, vai passando. Não, é um ativo. Você tem que administrar o seu tempo, não é os outros. O seu tempo é o que Deus te deu de mais valioso, sabia? E Ele deu pra você administrar. Aí você fala, eu não tenho tempo de ler um bom livro pra me melhorar, né? Minha vida pessoal.
Eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de fazer um devocional. Mas como você quer ter plenitude em Cristo Jesus, você quer ser uma mulher cristã, né, plena, mulher cristã que cresce na graça, no conhecimento de Deus, ter profundidade com o Senhor Deus. Se você não tira um tempo para ler a Bíblia, se você não tira um tempo para meditar na palavra de Deus, para orar, se você não tira um tempo para ler bons livros, como é então que você vai tornar essa mulher mais sábia a cada dia? É difícil, né? Então você precisa gerenciar o seu tempo. Porque dentro das 24 horas, se você gerencia o seu tempo de forma adequada, você vai ter tempo para todas as coisas. Às vezes você está perdendo o seu tempo com alguma coisa. Qual é a distração que está fazendo você perder o seu tempo em vez de você estar ganhando tempo? Que as suas escolhas diárias definem o seu futuro. A escolha que você está fazendo hoje, a forma que você está administrando o seu tempo, ela está decidindo como vai ser o seu futuro. Porque o que você faz hoje vai determinar a mulher que você vai ser no futuro. Você tem que ser hoje a mulher que você quer ser no futuro. Você tem que ser hoje, agir hoje conforme essa mulher, para que no futuro você alcance o que você espera. E a dica de ouro nesse pilar é que você não tem que viver a vida só para pagar boletos, só para pagar contas. Não, você tem que viver uma vida para agradar a Deus. Então, o seu tempo está relacionado a isso. Seu tempo não é só para trabalhar. O seu tempo tem que ser para você fazer as coisas também para Deus, para a sua família. Porque quando você serve a sua família, porque quando você trabalha como se fosse para o Senhor, você vai fazer o seu melhor. E você vai fazer também para Deus. E quando você muda essa perspectiva, aí sim, você vai entender que você precisa tirar um tempo para leitura, você precisa tirar um tempo para você olhar para dentro de si. Porque o seu momento de devocional também é um momento para você pensar: quem sou eu? O que eu preciso fazer? O que eu estou fazendo agrada a Deus? O que eu estou fazendo é o melhor para mim, para minha família? Porque nós devemos fazer tudo para adorar a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Mas se você não está fazendo, você precisa olhar para dentro de si. Muitas vezes você nem sequer pensou nisso. Será que as minhas escolhas diárias, será que como eu estou usando o meu tempo tem agradado a Deus? E quando você começa a pensar dessa forma, você vai administrar bem o seu tempo e você vai ver que ainda vai sobrar tempo para você fazer ainda mais coisas. Então decida hoje ser uma gerenciadora do seu tempo e das suas escolhas. E agora vamos mergulhar um pouco mais fundo no nosso terceiro pilar, que é relacionamentos que edificam e afiam. Como está sendo os seus relacionamentos? Se você tem que ter relacionamentos saudáveis, tanto no casamento, como nas suas relações interpessoais com outras pessoas, dentro da sua família, na igreja, tem que ser relacionamentos saudáveis. Porque muitas vezes você não se torna a mulher que Deus deseja que você seja, ou que você também deseja, né? Porque você está se relacionando com pessoas tóxicas, com pessoas, isso mesmo, é a palavra, relacionamento tóxicos. Às vezes é um relacionamento de violência ou ainda relacionamento com pessoas que são negativas. Porque você é a média aí, ó, das 5 pessoas ao seu redor, de que mais você convive. Aí se você está convivendo muito com uma pessoa tóxica, você também vai ser tóxica. Se você está convivendo muito com uma pessoa negativa, você também vai se tornando essa pessoa negativa. E isso é muito interessante de pensar. Eu tinha visto que eu estava ficando muito aflita, sabe? Assim, muito angustiada e sempre negativa, pensando em coisas negativas. Comecei a observar. Sim, tinha pessoas ao meu redor assim. Afastei-me um pouco. Quando você afasta dessas pessoas, você começa a ver o quanto alivia quando você vai tornando-se mais saudável. E às vezes também, não é as pessoas diretamente aqui na sua vida real que estão sendo tóxicas, mas sim as informações que você está consumindo. Talvez você está consumindo coisas que estão te deixando assim. São relacionamentos também. Mesmo aí no mundo virtual, são relacionamentos e você tem que ter esse cuidado. Você tem que ter sabedoria para você se afastar. Falar, isso não é bom para mim, então eu saio de perto. A minha autora, um passo-chave para você mudar essa situação dos relacionamentos saudáveis
é você procurar estar perto de mulheres mais santas, mulheres que edificam a sua vida. Sabe aí nos seus meios sociais aí, da sua igreja, onde você está, procure estar perto de mulheres que te levam para mais perto de Deus. Porque assim vai ser mais fácil. Sabe aquelas mulheres que você olha assim e fala, olha essa daqui, meu Deus, é uma bênção. Procure estar mais perto. Procure conversar com essas pessoas. Procure assim, sugar dessas pessoas o que elas têm de bom. Porque, gente, isso transforma a nossa vida também. Porque você conversar com aquela mulher, você vai falar, meu Deus do céu, que maravilha! Eu não pensava desse jeito, eu não agia desse jeito, mas essa mulher aqui, ó, que mulher sábia! Ela vai te ajudar também a se tornar uma mulher mais sábia a cada dia. E o nosso quarto pilar é muito importante na vida da mulher cristã. Vamos refletir sobre santidade e o chamado para transbordar. Chegamos aqui nessa chave tão maravilhosa que é falar sobre transformação, falar sobre santidade, falar sobre transbordar na vida de outras pessoas, na sua vida e na vida de outras pessoas. Muitas mulheres pensam que elas, não, eu fui transformada, agora eu vou guardar isso pra mim. Eu recebi uma chamada, mas eu vou usar só aqui com isso aqui. Não, o Senhor Deus te chamou para você transbordar. Imagine só uma vasilha de leite fervendo. Se você não cuida dessa vasilha de leite fervendo, ela vai transbordar, vai ferver e vai transbordar, vai alagar o seu fogão inteiro. Não é assim que é? Então você vai ser dessa forma. Você foi chamada para você crescer, para você se desenvolver e você transbordar na vida de outras pessoas também, na vida de outras mulheres. Porque nós estamos precisando muito, no mundo que nós vivemos, de mulheres que são chamadas e têm convicção desse chamado do Senhor Deus na vida. Porque você fala, não, eu não fui chamada para nada não. Foi sim. Se você tem um esposo, você foi chamada para cuidar dele. Se você tem filhos, você foi chamada para cuidar desses filhos. Dentro da sua casa começa o seu chamado. Se você não tem filhos, você é uma mulher que não tem filhos, não é casada, solteira, você também foi chamada pelo Senhor Deus para você trabalhar na casa do Senhor. A solteira cuida das coisas do Senhor. Então tem chamado para você sim. E a casada cuida das coisas do marido. É a Bíblia que fala isso. Então você foi chamada, você tem um chamado, você tem um propósito para o Senhor. Aí você precisa transbordar para que quando outras mulheres olhar para você e falar, nossa, ela é uma boa esposa, ela é uma boa mãe, ela é uma boa serva do Senhor, nossa, ela administra bem o tempo, nossa, eu quero ser parecida com ela. Então você está espelhando Jesus e outras pessoas vão querer também espelhar o Senhor Jesus através da sua vida. Santidade que o livro fala e também que nós cristãos devemos entender não é ser perfeita. Santidade não está dizendo assim, mulher, seja perfeita. Se você fosse perfeita, você nem estaria aqui. Concorda comigo? Você nem estaria mais nesse mundo, você já teria ido para o céu, porque você já estava na perfeição. Mas santidade é o chamado para você melhorar todo dia, você se santificar todo dia buscando essa melhoria, todo dia. É um processo que nós estamos vivendo de santificação. Então nós estamos nesse processo, todos os dias nós precisamos melhorar como servos do Senhor. E a sabedoria da mulher cristã está a entender que ela precisa se santificar diariamente e que não é que ela foi chamada para ser perfeita. O chamado da mulher cristã está em entender que o Senhor Deus te confiou muitas coisas para que você possa transbordar, não só na sua vida, mas na vida de muitas outras mulheres. E às vezes você é chamada para orar por alguém. Isso já é transbordar. Às vezes você é chamada para aconselhar uma pessoa. Você está transbordando, porque essa pessoa sentiu confiança em você, viu que você já é uma mulher melhor, uma mulher que está nesse processo de santificação, uma mulher de Deus, e ela confiou em você para pedir oração, para pedir um conselho. Então agora é o momento de que você está preparada, porque a nossa autora aqui, ela fala que nós somos chamadas para estar preparadas, para quando o Senhor precisar nos usar, nós estamos no lugar certo, no momento certo, já estamos preparadas, alicerçada no Senhor Jesus, para então ajudar e transbordar na vida de outras mulheres. Então, quando alguém chega até você e fala, glória a Deus, eu estou transbordando, eu estou exercendo aquilo que Deus me chamou para ser.
Agora chegou a hora de você agir. Eu já te dei aqui o mapa de como você pode deixar de ser uma mulher frustrada, uma mulher ansiosa, às vezes depressiva, para ser aquela mulher que Deus deseja que você seja, uma mulher vencedora. Então eu já te dei aqui o mapa, só basta você usá-lo. E também deixa aqui nos comentários qual desses 4 pilares mais tocaram a sua vida e que precisa ser mudado em você. Vou gostar muito de saber. E ainda, inscreva-se aqui no canal, porque assim você abençoa muito. E não se esqueça de ativar as notificações, porque as notificações vão te fazer ver que tem conteúdo novo aqui no canal. Que o Senhor Jesus abençoe você e sua família, e eu te aguardo aqui para o próximo vídeo. Até lá!